Capítulo 41. Vamos falar francamente. A meio-dia, uma mensagem fez Atraim franzir a testa. Shokvav, aquele cara que sempre quis tirá-lo, lhe lançou um desafio com a aprovação tácita da empresa, mais uma vez lutando contra ele pelo título de homem mais rápido do mundo. Droga! Atraim ficou furioso, porque sabia que se Shokvav o derrotasse e se tornasse o homem mais rápido vivo, o próximo passo da Vulgate seria entregar uma parte de seus recursos a Shokvav. E então Shokvav naturalmente assumiria o lugar dele como membro dos 7, porque os 7 nunca precisam do segundo melhor. Eles só precisam do melhor. Se você não for o mais rápido, é cortado. Talvez a única coisa que possa me ajudar agora seja o compound V. Atraim ficou revirando isso na cabeça. Para manter sua posição, ele não conseguia pensar em outra maneira além de usar o compound V novamente, mesmo que isso empurrasse seu corpo para um estado maníaco. Res non-stop, é ridículo. Homelander parecia estar de ótimo humor. Depois de ouvir Jovian, ele riu e zombou de si mesmo com um pouco de humor. Se alguém pudesse ficar parado, deixar as pessoas tirarem algumas fotos e ganhar 500 milhões de dólares com isso, acho que eles ficariam tão empolgados que não dormiriam por 2 semanas. Então, mesmo que você seja uma celebridade, um ator, ainda é o mais caro do mundo. Jovian balançou a cabeça, continuando o elogio. Homelander sorriu sem responder, como se aceitasse o que Jovian disse por padrão. HM? Atraim, chegando, ergueu uma sobrancelha ao ver Homelander e Jovian conversando e rindo como velhos amigos. Ei, Maeve, desde quando esses dois se dão tão bem? Atraim abaixou a voz e perguntou à rainha Maeve. Não faço ideia. A rainha Maeve deu de ombros. Quem diabos sabe por que esses dois monstros de repente fizeram as pazes? Black Noir ficou ali como sempre, em silêncio. Enfim, vamos dar a Starlight mas eles disseram que você nunca pode ter muitas fotos minhas. Homelander se virou e falou com Maeve em um tom exasperado que ainda carregava um toque de fanfarronice. Então, desculpem todos, vou sair primeiro. Depois de dizer isso, Homelander se virou e saiu da sala de reunião. Então vou me preparar para minha corrida também. De qualquer forma, boa sorte. No momento em que Homelander saiu, Atraim imediatamente encontrou uma desculpa e também deu fora. Você também. Não perca. A bondosa Starlight encorajou Atraim. Claro. Eu sou a mais rápida. Atraim colocou seus óculos de proteção e, num instante, desapareceu da sala. Então eu também saio. Aproveite seu pequeno encontro. A rainha Maeve saiu com seu habitual ar de confiança. Ela também tinha uma pilha interminável de confusões para lidar, também. Black Noir deu um joinha como se fosse sua maneira especial de demonstrar boa vontade e então também saiu da sala dos 7. Eles estão sempre tão ocupados. Jovian os observou se dispersarem logo após chegar. Em um borrão, ele alonga cabelo loiro de Light voltou, sorrindo enquanto falava. MHM. As bochechas de Starlight estavam coradas. Ela assentiu suavemente, virou-se e entrou em sua casa sem dizer mais nada. Ela correu para o seu quarto, enrolou-se bem apertada em sua coberta e espiou por um canto da cortina. Continuou observando enquanto Jovian subia ao ar e desaparecia no céu noturno. Clique. Justo quando Starlight olhava para a escuridão, seu quarto totalmente negro de repente iluminou-se. Então, esse é o seu cara? Uma voz de mulher madura provocadora, divertida chegou aos seus ouvidos. Mãe, Starlight olhou de volta para a mulher madura atrás dela, seus olhos cheios de queixa indefesa. Depois de deixar Starlight se despedir, Jovian se transformou em um raio e disparou para o céu. Ele ainda tinha outras coisas para resolver. No porão sob uma fábrica arruinada nos arredores da cidade, aquele bastardo já concordou? Billy Butcher, de volta após um longo dia, perguntou a Frenchie Yugi, quem ela suspirou. Bem na frente de TDF, ele puxou um salmão ainda se debatendo da mochila atrás dele. O que você está fazendo? Os olhos de TDF se arregalaram de raiva. Como você pode ver, eu vou comê-lo cru. Bem na sua frente.
Butcher acariciou o corpo do peixe e sorriu para TDEP. Porra! Como você pode ser tão cruel? Como pode comer um peixe vivo cru? TDEP não esperava que Butcher fosse tão violento. Butcher explodiu em gargalhadas. Desculpe, senhor peixe. Se você está com dor, avise o super-herói na jaula, tá? Butcher estava provocando deliberadamente TDEP. A melhor maneira de fazer alguém se submeter era irritá-lo, e então mostrar que ele não tinha poder para mudar nada. Vai se foder. TDEP estava furioso. Realmente furioso, porque o peixe estava implorando por ajuda, e ele não conseguia fazer nada. Ele nem tinha força para sair da jaula. Você vai receber o que merece. Você será punido. Freeman não vai deixar você. O rosto dela colapsou instantaneamente porque ele conhecia aquele som de aterrissagem muito bem. Droga! Frenchie olhou para o Butcher em pânico e imediatamente percebeu quão perigoso estava lá fora. Butcher parecia abalado. Ele soprou levemente nos dedos. Todos fiquem calmos. Não façam barulho. Ele não nos encontrará. Butcher manteve a voz baixa enquanto falava com eles, e apagou as luzes. A escuridão engoliu o quarto, e eles só podiam ver uns aos outros pelo fraco brilho de algumas máquinas ainda em funcionamento. Eu sei. Frenchie sentiu o coração bater forte no peito. Ele jurou que nunca esteve tão tenso em sua vida. O Gui tentou dizer algo. Não faça barulho. Butcher estava irritado e ansioso, temendo que a voz de Gui alertasse um monstro lá fora. Enquanto os três prendiam a respiração, quase sem ousar respirar, todo o prédio e a rua lá fora ficaram em silêncio. Viu? Eu avisei. Sem problema. Butcher enxugou o suor. Se dirigiu à jaula o mais silenciosamente possível. Frenchie chegou perto o suficiente para ver a testa de TDEP sangrando dentro da jaula. Mesmo assim, ele ainda planejava golpeá-lo com a pistola de atordoamento algumas vezes, só para garantir que TDEP não acordasse no meio do caminho e estragasse a fuga. Estalo. Frenchie ligou. Arcos azuis dançavam sobre as pontas. Querida, não acorde. Isso vai acabar rápido. Frenchie falou enquanto empurrava a pistola de atordoamento na direção de TDEP. Bum! No exato momento em que Frenchie avançou, o teto acima deles explodiu. Uma figura caiu de cima, pousando bem em frente à jaula separando TDEP e Frenchie de Butcher e o Guia. Porra! Frenchie viu a sombra atrás dele e imediatamente se virou, apontando a pistola de atordoamento para o recém-chegado. Adultos não deveriam brandir brinquedos de crianças. A figura vestida de branco agarrou o pulso de Frenchie com velocidade relâmpago e apertou. O rosto de Frenchie se contorceu enquanto a dor subia pelo braço. Ele soltou um iep dentro da jaula atrás dele. Sim. Butcher nunca acreditou que suas balas pudessem ferir o monstro. Seu alvo sempre foi TDEP. Não importava o que, se ele morresse hoje, eliminar um membro do set faria tudo valer a pena. O único arrependimento era que ele nunca teria a chance de colocar aquele maldito Homelander em julgamento. Bang. Quando a fumaça se dissipou, Butcher jogou a arma de lado e levantou as duas mãos. Você acha que balas podem atingir alguém na minha frente? Assim que Butcher começou a sorrir, a figura de roupa branca avançou até ele. Diante dos olhos de Butcher, ele abriu a palma da mão revelando um monte de balas esmagadas em um torrão de metal. Claro, a figura de roupa branca não se importava se o idiota que fodia peixe na jaula fosse atingido ou não. Mas se aquele idiota fosse morto por balas bem na sua frente, isso o faria parecer mal. Que merda, você não é o Homelander. Quem diabos é você? Só quando a figura de roupa branca ficou bem na frente dele arremessou cair e rolar pelo chão. Então ele humilhou Butcher e o Gui para completar, latindo ordens a eles. O que? Butcher apertou a garganta, encarando a figura de roupa branca como se estivesse vendo um fantasma. Não me faça dizer duas vezes. E ligue as malditas luzes. Você está roubando energia das linhas públicas e ainda assim não liga as luzes.
Para quem você está economizando a conta de luz? Se vamos conversar, conversamos à vista. A figura de roupa branca apontou para o nariz de Guy. Ok. O Guy imediatamente ligou as luzes. Em um instante, todo o quarto ficou brilhante, brilhante em todos os sentidos possíveis. Capítulo 42. O sino do juízo final tocou então. Sobre o que estamos falando? Billy Butcher sentou-se na cadeira como se fosse feita de pregos. Em toda a sua vida, ele nunca sentira um banquinho miserável cravar no traseiro assim. E havia apenas um motivo pelo qual ele parecia um homem com hemorroidas e constipação ao mesmo tempo, porque o cara à frente deles, o resto se encaixou. Era exatamente isso que ele queria. Ele queria que o mundo inteiro visse a verdadeira face de Homelander e então arrastar aquele pedaço de lixo para o tribunal e fazê-lo pagar por sua esposa e seu filho com a própria vida. Sim. E não. O homem de branco assentiu levemente, então balançou a cabeça. Não apenas destruí-lo. Quero que ele se torne um rato raivoso que todos gritam na rua. Quero empurrá-lo até que ele quebre. Enlouquecê-lo. Fazer com que ele comece a massacre. Se ele expor seu plano. E então você deixa o Homelander quebrado se transformar em um tirano. Um monstro. Um nazista. Você faz todo mundo temê-lo, odiá-lo ou então intervém no mata. Você ganha a glória, recebe os elogios. Ganho. Os dentes de Butcher rangiam. As palavras saíam como se ele as arrancasse da garganta. Essa é a ideia. O homem de branco assentiu. Era exatamente isso. Certo. Entendi. Então, o que você quer que eu faça? Ou melhor, quando você quer que eu me mova? Butcher assentiu. Gone, o Guy finalmente perguntou a Butcher. Sim. Butcher assentiu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você não está preocupado que ele seja um mentiroso? O Guy pareceu não convencido. Que porra ele precisaria mentir para nós? O intervalo é grande demais. Se ele quisesse nos matar, poderia simplesmente cair. Bam. 2 socos e então seríamos uma poça de carne que ninguém dá a mínima. Enquanto falava, Butcher acendeu um cigarro. O cheiro atingiu seus nervos como um choque. Pela primeira vez na vida, ele sentiu que a vingança estava perto o suficiente para ser provada. Tudo vai ficar bem, ele disse a si mesmo. No dia seguinte, uma mulher que aparentava estar em seus últimos 40 ou 50 anos entrou no escritório de salto alto, bolsa na mão, movendo-se com confiança firme. No momento em que viu quem estava dentro, seu rosto caiu. Ei! Por que diabos você está no meu escritório? Ela estalou para o homem dentro. Eu entrei pela porta da frente. Ninguém me impediu. Era Billy Butcher, o bastardo que tinha conseguido Flea. Se você quiser sonhar acordado, vá fazer isso em casa, sozinho. Não me arraste para isso, seu idiota. No olhar dela, surgiu desprezo. Estou ferida, Susan. Estou realmente ferida. E não estou brincando. Posso matar o Homelander. Butcher parecia genuinamente dolorido. Cale a boca. Não perca meu tempo. Susan sentou-se em sua cadeira de couro, cruzou as pernas e observou como um juiz. Diga-me, disse Butcher, inclinando-se para o drama, qual é a melhor maneira de lidar com um Superman? Uma bomba nuclear. Então ela apontou para ele como um aviso. Escuta, idiota. Não ouse pensar que eu pagaria por Homelander com uma cidade inteira. Não, Butcher balançou a cabeça. A melhor maneira de lidar com um Superman como o Homelander é simples. Encontre um Superman mais forte que ele. O quê? Susan congelou. Por um segundo, ela realmente não entendeu o que estava ouvindo. Permita-me a honra, disse Butcher, virando-se para a porta, de apresentar alguém. Ele é mais rápido que aquele cara de aparência abatida. Pode ser um homem mantido agora? O funcionário murmurou em voz baixa. Eu ouvi isso. Butcher olhou para o crachá da pessoa e o memorizou. Ele jurou que se vingaria. Freeman, venha comigo, disse Butcher, forçando a voz calma. Vou apresentá-lo à vice-diretora da CIA, Susan Raynor. Tudo bem.
Desculpem, pessoal, deixem-me terminar o trabalho primeiro. Jovian deu à frase um sorriso fácil. Claro, senhor. Seu trabalho vem primeiro. A equipe e os agentes responderam quase em uníssono. Obrigado. Jovian assentiu e seguiu Butcher para dentro. Uau, disse Jovian ao entrar, olhando para Susan com um sorriso radiante. Presumo que você seja a vice-diretora Raynor. Você realmente é tão bonita quanto Billy disse. Você ouviu isso, Susan? Butcher imediatamente se agarrou a isso. Eu tenho elogiado você pelas suas costas o tempo todo. E Susan sorriu. Essa é a primeira frase humana que a sua boca de cachorro produziu em anos. Ela parecia que não e a resposta da Vogt foi óbvia, colocar tudo sob o Homelander, lavar as próprias mãos e salvar a empresa. Uma vez que o Homelander fosse destruído, a Vogt precisaria de um novo símbolo para vender ao público. E quem seria esse símbolo, não precisava dizer. Vou cuidar dele, disse Jovian confiante. Uma promessa verbal. Susan não acreditou. O Homelander era o homem mais forte do planeta, como um recém-chegado poderia matá-lo? Translucente está morto, disse Jovian após um momento, voz calma. Translucente está morto. Susan e Butcher disseram isso ao mesmo tempo. Eles trocaram um olhar, ambos chocados. Alguém como Translucente, à prova de balas e praticamente intocável, morto? Sim. Jovian levantou a mão casualmente. Bati com a palma assim, um tapa, e transformei sua enorme melancia em polpa. Sua mão parou a poucos centímetros da bochecha de Susan. A pressão do ar sozinha queimou sua pele. WTF, o coração de Susan disparou. Ela nunca estivera tão perto da morte. Poderia acabar morto. Não poderia ficar pior do que um mundo onde ambos estavam vivos. Bom, a boca de Butcher curvou-se em um sorriso rígido. Ele esperava aquelas palavras. Os próximos dias foram estranhamente calmos. Atrain usou o composto V para vencer Shockwave, tornando-se novamente o homem mais rápido do mundo. Starlight completou sua primeira missão sob a orientação de Jovian. A namorada de Atrain, Potclave, ficou chapada de composto V, ficou eufórica e esmagou o crânio de seu senhorio durante o sexo, espalhando na sua perna o que parecia molho de tomate, bem a tempo da equipe de Butcher a capturar. Obrigado, Freeman. Obrigado por me ajudar. Depp enxugou lágrimas dos olhos enquanto agradecia a Jovian repetidamente. Obrigado por me salvar daqueles bastardos. Não há necessidade de me agradecer, Jovian disse calmamente. Sua força de vontade os venceu. Sem dúvidas, você é o verdadeiro herói aqui. Estou orgulhoso de você. Então Depp bateu no peito como se fosse sério. Vou para a Ilha Tóxica. Ian ficou na Vogt, esperando pacientemente. Até que Stuvell recebeu uma ligação. 7 minutos atrás, um avião de passageiros que voava de Paris para Chicago foi sequestrado, disse Stuvell, com o rosto sombrio, puxando o Homelander, a Rainha Maeve e Jovian para a reunião. Este é um momento de vocês provarem seu valor. Se salvarmos esse avião, não quero ouvir nenhuma única pessoa tentando nos impedir de entrar no exército. Nós não precisamos de tantas pessoas, disse Homelander, afastando. Deixe comigo e com Maeve. Confie em mim, daremos a todos uma resposta satisfatória. Eu acredito em você, disse Stuvell com um pequeno sorriso. Após o incidente com o prefeito de Baltimore, ela confiava em Homelander mais do que nunca. Bom. Homelander sorriu também, frio e afiado por meio segundo. Ele acenou para Jovian, então envolveu Maeve com o braço e saiu da Vogt. Não fique bravo, disse Stuvell silenciosamente a Jovian. Ele sempre foi assim. Faz o que quiser. Claro, disse Jovian, sorrindo para ler como fumaça. Não se mexa. Qualquer um que se mexa vai se arrepender. Sequestradores armados com M16 controlavam todo o avião. Um deles franziu a testa, seus olhos tensos e preocupados, como se ele temesse algo ainda pior que os passageiros. Homelander virá nos salvar. Uma garotinha de 7 ou 8 anos sussurrou as palavras timidamente, encarando os armados. Não. Ele não vai.
Ninguém vai vir salvar você. O sequestrador ouviu-a e virou a cabeça na direção dela, encarando-a enquanto falava com uma voz baixa e cruel. SHHH. A madre da menina puxou-a para perto, cobriu a boca com as mãos trêmulas e então olhou para o sequestrador com olhos suplicantes. Ela é apenas uma criança. Ao redor deles, inúmeros passageiros observavam aquela mãe e filha sofrendo, mas ninguém ousou se levantar. Homens e mulheres, velhos e jovens, todos estavam apavorados. Até as crianças pagam pelo que dizem. O sequestrador enfiou a mão no bolso e tirou uma faca, como se ele LT a faca em sua mão aquece rápido. Ele gritou e a deixou cair, encarando sua palma, pele bolhada e vermelha como se tivesse sido marcada, chiando entre dentes cerrados de agonia. Mate. A rainha Maeve aproveitou a abertura. No instante em que ele focou na mão queimada, ela avançou e o socou forte o suficiente para arremessá-lo ao chão. Na mesma hora, Homelander lidou casualmente com os outros sequestradores como se nada fossem. Vocês estão seguros agora. Depois de derrubá-los, Homelander pôs as mãos nos quadris e se dirigiu aos passageiros, verificando-os como um herói diante das câmeras. Calmo. Atraente. Sem esforço. Irradiando confiança tão forte que varreu a cabine. Palmas, palmas, palmas. Homelander, você é meu ídolo. Homelander, isso foi incrível. Homelander. Enquanto você estiver aqui, o mal não pode se soltar. A cabine irrompeu em aplausos ensurdecedores. Mais de 100 passageiros o elogiaram de uma só vez. É isso que devo fazer. Não precisa agradecer. A Ellie dobrando e lascando enquanto ele entrava como se fosse dono do avião. O que traço? Dentro da cabine, o coração do sequestrador quase explodiu. Seu pulso batia forte. A adrenalina inundou seu corpo. Suor escorria pela sua testa. Relaxe. Relaxe. Homelander sorriu para ele, voz suave e tranquilizadora, e então seus olhos ficaram vermelhos. O feixe escarlate flamejante disparou. Em um instante, matou o sequestrador. E no mesmo instante, também atravessou o capitão atrás dele e despedaçou todo o console de controle, reduzindo a destroços cintilantes. O que você está fazendo? Quem Maeve olhou para a cabine e para o sequestrador morto, o capitão morto e os controles arruinados com os olhos arregalados de descrença. Ela não conseguia entender o que Homelander acabara de fazer. Desculpe, mas eles estavam muito próximos um do outro. Homelander deu de ombros, expressão calma, sem nenhum arrependimento real, como se isso fosse planejado desde o início. Maeve, precisamos ir. Ele deu um passo cabeça para a porta da cabine. Porra! 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 Rainha Maeve colocou a mão no rosto, tremendo. Ela estava em agonia, furiosa e enojada consigo mesma porque não conseguiu salvar os passageiros. Homelander, você vai nos salvar? Homelander, você não vai nos deixar, né? Homelander. Os passageiros o observaram parado na porta e imploraram com vozes frenéticas. Claro! Claro que vou salvar vocês. Não vou abandonar nenhum de vocês. Homelander sorriu para eles, e então virou a cabeça para olhar Maeve. Maeve, se apresse. Espero que você seja razoável e não morra aqui com essas pessoas. Ele nem tentou mais esconder. A voz estava rouca de empolgação enquanto falava com ela. Homelander, não me deixe. Homelander. Os passageiros se levantaram e se aglomeraram ao seu redor, implorando, desesperados para que ele os levasse consigo. Porra! Se algum de vocês me tocar com suas mãos imundas, ou der um passo a mais, eu vou despedaçar vocês, vadias, até a Ing. É isso, uma ilha. Uma ilha inteira voando no céu. Sua boca ficou aberta. Ele nem sabia que emoção sentir ao ver aquilo. Deus! Por favor, nos salve! Deus! Grande Deus! Dentro do avião, os passageiros se agarravam uns aos outros em pânico, rezando e chorando, implorando aos céus por um milagre.
Mesmo assim, o medo e o desespero se espalhavam entre eles, afogando a cabine em desesperança, até um estrondo profundo e rugidor chegou aos seus ouvidos. No segundo seguinte, a aeronave sacudiu violentamente. Passageiros foram arremessados de lado, tombando sobre assentos e corredores, e então, de repente, tudo ficou imóvel. O que aconteceu? Deus ouviu nossas preces. Ninguém entendia. Tremendo, eles se aproximaram das janelas e olharam para fora. No instante em que viram o que acontecia, todos que olharam ficaram rígidos. Deus, pousamos. Alguém perguntou incrédulo. Não. Ainda estamos no ar. Há uma ilha abaixo de nós, ela está nos carregando pelo céu. Um homem idoso com isso. Ao lado do Deus vestido de branco, havia 10 helicópteros, câmeras de notícias de diferentes redes, pairando informação. Repórteres se inclinaram com as câmeras, filmando freneticamente, transmitindo ao vivo. Oh meu Deus! Isso é um Deus de verdade. É um mensageiro do céu. Não. Quem está segurando a ilha é Freeman, ele é a personificação da própria liberdade. As câmeras capturaram a presença impecável e deslumbrante de Freeman de todos os ângulos. Oh meu Deus! Eu vejo o Melander, rápido. Mude o ângulo. Vamos ao vivo com o Melander e Freeman na mesma tomada. O repórter avistou o Melander e girou a câmera em sua direção. Porra. O Melander olhou para a lente apontada diretamente ao seu rosto e forçou o sorriso mais feio que se pode imaginar, acenando para os espectadores enquanto soltava maldições em voz baixa. Capítulo 44. O máscara escorrega. Que porra você está fazendo? Depois de cumprimentar a mídia, o Melander voou direto para o Deus vestido de branco, exibindo os dentes enquanto exigia um OV. Eu consigo segurar esta ilha com uma mão e ainda te acertar no chão, o homem de branco disse com um sorriso de desprezo. O rosto de Homelander se contorceu, mas no final ele se forçou a conter isso. Ele voou em direção ao aglomerado de helicópteros e colocou seu sorriso mais brilhante e fotogênico. Como todos podem ver. Com a VUGT, todos podem ser resgatados com segurança. Enquanto Freeman estava amarrado e não podia sair, o Melander continuava a se apresentar para as câmeras, tentando enterrar a reação que viria depois de todos aqueles idiotas que Freeman havia salvado, tentando esmagar a má imprensa antes que ela se espalhasse. O Melander, é verdade que você estuprou a esposa de alguém? Mas em vez de elogios, uma barragem de perguntas o atingiu de frente. O quê? O Melander congelou ao ouvir a primeira. O Melander, é verdade que você atacou o prefeito de Baltimore? Outro repórter empurrou um microfone em sua direção. Agora o Melander estava genuinamente atordoado. O Melander, é verdade que você deliberadamente nós só estamos perguntando, só isso. Os repórteres sabiam exatamente onde estava o limite. Eles não insistiram mais. Apenas esperaram pacientemente pelo momento certo. Eu entendo que as pessoas sempre duvidam. Elas dizem que não existe um super-herói perfeito, mas a verdade é que super-heróis perfeitos existem. Por exemplo, o Melander pôs aquele sorriso ensolarado de novo, convencido de que havia abordado a negatividade. Os repórteres riram, educados como sempre. Não queriam nada mais do que arremessar as evidências concretas na cara de Melander, mas sabiam que ainda não era o momento certo. Meia hora depois, uma pequena ilha cerca de 7 acres se estabeleceu lentamente perto da costa. Um a um, os passageiros desembarcaram do avião em solo firme, levantando as mãos ao céu como se estivessem buscando a salvação. Acima deles, flutuando no ar, uma figura desceu lentamente. Um traje branco. Uma capa vermelha brilhante. Atrás dele, o sol ardia tão ferozmente que, senhora, por favor, acalme-se. A expressão de Homelander vacilou. Ele se importava com sua imagem mais que tudo. Não podia permitir que fosse danificada. Demônio! 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 Os passageiros não quiseram sua explicação.
Liderados por algumas vozes, toda a multidão se juntou, condenando-o em uníssono. Porra, Homelander lutava para manter a compostura. Eles são loucos. Todos são loucos. Não os escutem. Ele continuava tentando explicar isso à imprensa. Homelander, por favor, assista a este vídeo. Um repórter levantou a câmera em direção ao rosto de Homelander e exibiu um clipe. Na tela havia um homem barbudo, desleixado, exausto, olhos vermelhos como um animal empurrado demais. Sim. Homelander estuprou minha esposa, e a engravidou. Por anos estive sozinho, tentando achar um jeito de levá-lo à justiça, mas foi impossível. Senadores, meus chefes, todos me disseram para fingir que não sabia. Porra! Eu sou do FBI. Sanguinei por este país, mas agora o país pelo qual estou sangrando está me dizendo para obrigado. Mas se eu não tivesse feito isso, teria morrido. O prefeito cobriu o rosto, visivelmente com dor. Então, por que você está falando agora? Você não tem medo do Homelander? O repórter perguntou. Tenho. Estou apavorado. O prefeito balançou a cabeça. Mas eu acredito que a justiça vence. Eu acredito que a liberdade vence. Ele estava aterrorizado por Homelander, aterrorizado até a loucura. Mas havia algo que ele temia ainda mais. Liberdade. O repórter no clipe repetiu a palavra suavemente, com peso. E este. O repórter, de pé diante de Homelander, reproduziu outro vídeo. Sou o vice-diretor da CIA. Tenho provas suficientes para provar que Homelander é um assassino, um homicida. Em breve, irei enviá-lo a um tribunal militar. Seja você um supo ou uma pessoa normal, a lei o protegerá e o punirá. Ninguém escapa. Susan Rainer parecia resoluta na tela, o tipo de aço que se esperava de alguém em sua posição. O clipe acabou. O repórter frente a Homelander manteve a câmera apontada para Homelander. Eu sou mais forte. Eu posso fazer o que eu quiser. Homelander gritou ao telefone. Homelander, escuta, não fui eu. Tio Vel não conseguiu terminar. Homelander esmagou o telefone na mão. Isso era o meu telefone, o repórter disse fracamente, encarando os destroços quebrados. Você quer que eu substitua? Então eu vou substituir essa porra. Homelander sorriu, feroz. As restrições que mantinham o diabo controlador se romperam em sua mente e desapareceram. Bzzzt, seus olhos ardiam em branco. No segundo seguinte, um feixe carmesim rasgou o céu. Homelander deixou toda a sua raiva escorrer por aquela luz. Ele queria apagar tudo à sua frente. Destruir. Dilacerar. Silenciar. E você? Ele se virou para os passageiros do avião, e o feixe cortou a ilha. Tornou-se um massacre. As pessoas nem tiveram tempo de gritar ou fugir. A luz os devorou, despedaçando os corpos num instante. Eu sou o rei Jim, Eddard. O rosto de Homelander se contorceu de dor enquanto ele forçava a pergunta. Por quê? Que pergunta infantil! Por que você pensaria que eu concordaria com um mundo onde há duas pessoas que podem voar no céu? Amigo, você está no meu caminho. A figura branca sorriu savagemente. Suas palavras atravessaram o ar completamente e foram direto para a mente de Homelander. No seu caminho? Os olhos de Homelander se arregalaram. E no próximo batimento cardíaco, tudo se conectou na cabeça dele. O súbito acidente de avião, os sequestradores totalmente armados com M16S, as pessoas na multidão que lideraram os insultos, Freeman aparecendo como uma ilha no momento em que Homelander decidiu abandonar o avião, e os repórteres filmando de todos os ângulos. E aqueles palhaços que se voltaram contra ele de uma vez, todos são seus pessoas. Você me armou. Homelander finalmente entendeu. Seus olhos brilharam com um brilho estrelado. Você acha? A figura branca observou os olhos brilhantes de Homelander e levantou 2 dedos. Você realmente para o peito da figura branca. Ele se arranhou para cima, nadando em direção à superfície. Ei, onde você acha que está indo? Quando Homelander estava prestes a romper a água, uma voz soou novamente em sua mente. No segundo seguinte, uma força brutal arrancou sua capa por trás,
e o arrastou de volta para baixo. Seu bastardo, Homelander, chegou em sua cabeça, mas não conseguia se libertar. A distância entre eles era grande demais. Muito desesperadora. Não sou eu o bastardo. Você é o bastardo, e agora, aos olhos de todo mundo, você é o responsável por tudo. Você é um demônio. Você é um diabo e eu sou o anjo que destrói demônios, um deus verdadeiro. A voz de Jovian continuava inundando a mente de Homelander. Ele não estava apenas destruindo o corpo de Homelander, ele estava rasgando o que restava de sua vontade. Quando você estiver morto, lembrarei de deixar uma garrafa de fórmula infantil misturada em sua sepultura. Seu filhote indesejado que nunca recebeu uma única gota do amor de mãe. As palavras alguém realmente no topo deste mundo. Uma resposta que o assombrava toda a sua vida. Porque um garoto que se esforçava tanto para ser amado nunca ganhou o verdadeiro amor da sua mãe. Ponto de interrogação. Você não fez nada de errado, você era apenas fraco demais. Na força. E no seu coração. Essa foi a resposta final de Jovian. Obrigado, o rosto de Homelander suavizou. A compreensão brilhou nele, e ele conseguiu um leve sorriso de alívio. De nada. Jovian balançou a cabeça, então de repente apertou as mãos. Estalo. Homelander ficou imóvel, olhos abertos, silente para sempre, como o General Zod. Gene avançado detectado. Fundir. O prompt do sistema soou na cabeça de Jovian. Claro. Jovian respondeu sem hesitar. A razão mais importante pela qual ele tinha vindo a este mundo era para tomar o poder de Homelander, visão térmica. Só alguém com visão térmica poderia ser um verdadeiro livre-nascido. Fundindo genes, fusão completa. No momento em que o sistema terminou, Jovian sentiu seu ir lá embaixo. Uma tensão apertada e sufocante envolveu todos que assistiam às suas TVS. E sem nem pensar, gritaram o nome do herói. Bum! Bum! Os helicópteros não ousavam voar muito perto do oceano, porque de vez em quando, o mar se agitava e explodia em ondas de dezenas de metros de altura, prova de quão brutal foi a batalha lá embaixo. Essa batalha durou 1 hora inteira. Quando Jovian decidiu que o timing estava perfeito, ele ergueu o corpo mutilado de Homelander e voou em direção à superfície. Logo antes de romper a água, Jovian pareceu lembrar de algo. SHH. Ele levantou um dedo até os lábios e olhou para as criaturas marinhas próximas, sinalizando que aquilo era um segredo que ninguém tinha permissão de contar. Splash! A superfície irrompeu. O homem de terno branco surgiu à vista. Não havia dúvidas, era Freeman. Freeman. Cada sobrevivente do ataque de Homelander levantou as mãos ao ar e gritou seu nome com o fim do coração. É algo que todos nós deveríamos aprender. Ele é incrível. Eu te amo, Freeman. As mesmas pessoas que antes gritavam "Eu te amo" ao Homelander agora gritaram isso ao Freeman, como se simplesmente tivessem trocado de ídolos. E os mortos, os feridos, os arruinados, ninguém queria trazê-los à tona. Todos queriam luz do sol. Ninguém olhava para a escuridão. Então, depois que Homelander morreu, o mundo cantou hinos para Freeman. A partir de hoje, não haverá mais Homelander. Apenas Vought. Que porra! Tio Veu segurou a cabeça, incapaz de aceitar. Parecia que o mundo inteiro havia sido virado de cabeça para baixo. Desculpe. Mas eu não tive escolha. A Train estava ali segurando um bebê nos braços, pedindo desculpas a Stuvell. Antes que Stuvell dissesse outra palavra, a Train desapareceu da sala. Que porra, o que há de errado com este mundo? Stuvell esfregou a testa e afundou na cadeira. Tudo parecia estranho. Vought não parecia mais a Vought dela. E os 7 não pareciam. Eles estavam infectados pelo impulso de Jovian, gritando seu nome de herói aos berros. Os velhos deuses estavam mortos, agora o novo surgiria. Então, o que exatamente você está tentando fazer? Na torre Vought, Stuvell pressionou a mão contra a testa enquanto segurava um controle com a outra. Ela desligou a transmissão que exibia manchete após manchete. Freeman derrota o Homelander. Freeman é o verdadeiro defensor da justiça e se virou para olhar o homem atrás dela.
O mesmo homem que havia feito um grande e justo discurso aos repórteres 10 minutos antes agora estava sentado em seu escritório como se fosse o dono do lugar. Estou assumindo Vogt. Posso garantir seus interesses, mas você precisa entender que isso não é simples caridade. A próxima eleição está chegando, e você vai me apoiar na candidatura à presidência dos Estados Unidos. Jovian olhou para Stilwell e disse friamente: você é completamente insana. Stilwell retrucou rapidamente. Aos seus olhos, Jovian era um lunático, um psicopata completo. Assista de um que poderia garantir todo e qualquer voto. O que? Ponto de interrogação, ponto de exclamação. Os olhos de Stilwell se arregalaram. Uma chance de 90% de ganhar. Isso era absurdo. Nenhum candidato em qualquer eleição jamais teve esse tipo de confiança no cargo mais alto do país. Eu consigo fazer isso. Mas preciso que você coopere. Jovian sorriu para ela. Como você quer que cooperemos? Ponto de interrogação. Stilwell perguntou, confusa. Simples. Revele o composto V e o que ele faz. Faça todos neste mundo entenderem uma coisa. Se tiverem o composto V, podem se tornar o próximo super-homem também. Jovian disse isso como uma expressão calma e firme. Impossível. Stilwell o rejeitou imediatamente. Revelar o composto V? Isso era um conto de fadas. Pura ilusão. Você sabe o que acontece se você revelar o composto V? Você sabe o que isso faria a Vogt? Seria um golpe fatal. Eu não deixarei que você destrua esta empresa. Stilwell forçou-se a elevar a voz, invocando a pouca coragem que tinha. Escute. Jovian sacudiu todos os super-humanos. Stilwell finalmente entendeu que o homem à sua frente realmente estava tramando. Não. Não estou tentando criar um mundo cheio de super-humanos. Estou guiando todos os humanos comuns em direção à evolução. Segundo a teoria da evolução de Darwin, todo ser vivo persegue a evolução. E eu ajudarei cada ser humano na Terra a completar essa evolução. Eu me tornarei o pai de todos os novos humanos. O farol. Eu sou o livre nascido. O plano de Jovian nunca foi sobre ser algum presidente mesquinho. Seu alcance era enorme. Seu verdadeiro objetivo sempre foi se tornar o único e verdadeiro progenitor do universo, o verdadeiro livre nascido. Ele se tornaria a origem da humanidade superpoderosa, o visionário que carregaria a bandeira da evolução humana. Da cultura, da história, do poder, da vontade. Ele seria o primeiro. Com a ajuda de inúmeros seguidores, a bandeira e a glória de Jovian incendiariam todo o universo. E este mundo, o mundo de Vogt, de capas e mentiras, era ele. Seu tom caiu para um registro duro e ressentido. Jovian não disse nada. Ele simplesmente colocou um pendrive na mesa à sua frente. Espero que você não me decepcione. Com isso, Jovian se virou e saiu. Stilwell ficou olhando para o pendrive, sua expressão sombria e incerta. No final, ela o conectou. Ela queria ver que tipo de truque Jovian estava aprontando. No momento em que os arquivos abriram, seus olhos se arregalaram. Dentro estava a fórmula do compound V. O Sr. Edgar se rendeu primeiro. Então, que diabos eu estava esperando? Stilwell balançou a cabeça. Hoje foi um choque após o outro. Capítulo 47. Sempre existem pessoas que acham que estão certas, e sempre pessoas que não entendem. Com a Vogt lançando todo o seu apoio atrás dele, a taxa de aprovação de Jovian continuava subindo. Jovian, o compound V da Vogt pode dar às pessoas um poder tremendo, Stilwell disse suavemente, de frente para ele. Mas o compound V é usado principalmente em crianças. Usá-lo em adultos traz grandes HT7, Stilwell disse, abrindo sua pasta e lendo. O Melander está morto. TDE foi até a Flórida para resgatar golfinhos e não voltará tão cedo. Quanto a Atrain, seguimos suas instruções e expusemos tudo o que ele fez. O juiz o condenou por homicídio culposo, sentenciou-o a 5 anos e o enviou para um bloco super máximo de segurança. Agora, T7 está basicamente se mantendo apenas com a rainha Maeve Starlight. Não dá uma boa impressão. Onde está Black Noir? Jovian piscou.
Homelander estava morto, TDEP desaparecerá, a Train estava na prisão, então não deveria ainda haver Ryan Maeve, Starling e Black Noir. Black Noir, as sobrancelhas de Stuveo se franziram em frustração cansada. Esta manhã ele foi ao supermercado comprar leite e acabou pegando leite de amêndoas por engano. Ele está na UTI agora. A boa notícia é que ele não está mais em perigo imediato. Porra, Jovian ficou sem palavras. Black Noir realmente era um Ontogeter. Bem-vindo, Stormfront. Shockwave. Jovian finalmente se virou, oferecendo um sorriso brilhante e ensolarado. Cara, eu assisti a transmissão ao vivo de você lutando contra o Homelander. Shockwave disse imediatamente, exagerando. Você foi insano. Juro que você é o supremo mais forte do mundo sem dúvida. E estou bem. Jovian riu. Não é que eu seja forte. É que o Homelander era fraco. O rosto de Shockwave ficou rígido. Homelander já era o tipo de monstro que fazia as pessoas se sentirem desesperançadas. E ainda assim Freeman o chamava de fraco. Então, o que isso significava para todo mundo? Ele realmente era fraco. Stormfront ronronou, avançando com um passo de passarela. Mente e corpo ambos patéticos comparados a você. Ela lambeu o canto da boca e se aproximou, as mãos deslizando descaradamente sobre o peito de Jovian, sentindo seus peitorais grossos como se fossem dela. Shockwave, você pode sair um minuto. Stormfront se virou e olhou de volta para ele, o olhar nos olhos nele. Incluindo o meu corpo. Stormfront ainda não tinha ideia no que ela acabara de pisar. Ela parecia satisfeita, como se já estivesse comemorando sua vitória, como se dissesse, olha, até o homem mais forte do mundo ainda será domado por mim. E se eu não quiser compartilhar nada com você? Jovian perguntou, forçando seu tom a ficar firme. Então você não receberá nada. Stormfront respondeu levemente. Não eu. Não o Compound-V perfeito. Nada disso. Ela inclinou a cabeça, completamente confiante, seu charme, sua influência, o Compound-V já pronto para adultos. Ela acreditava que Freeman não poderia recusar. Então devo encarar isso como uma ameaça? Jovian perguntou, sorrindo ainda mais. Você pode chamar de ameaça, Stormfront disse, devolvendo o sorriso. Mas eu prefiro termos de cooperação. Estes são condições necessárias para um resultado ganha-ganha. Bom, Jovian disse. Ele levantou a mão e cortou. No segundo seguinte, uma cabeça disparou para o ar como uma melancia chutada no ar. Stormfront, quem está contra? Alguns minutos depois, Stillville entrou na sala de conferências de T-Seven como uma equipe de limpeza que claramente não estava vendo nada de novo hoje. Você a matou? Stillville ficou olhando, olhos arregalados, para o corpo de Stormfront no chão. A parte mais importante de um corpo humano havia desaparecido, deixando algo direto do cavaleiro sem cabeça, exceto que o cadáver não parecia completamente morto. Ainda se contorcia levemente. As células dela são absurdamente fortes, cheias de cura poderosa, e o metabolismo dela não é como o de uma pessoa normal. Isso é uma habilidade extremamente rara. Quero que a empresa a estude adequadamente, idealmente, desenvolva medicamentos que realmente ajudem o mundo. Jovian disse calmamente, mãos atrás das costas, olhando para o cavaleiro sem cabeça. Nesse momento, enquanto Jovian olhava para aquela vadia nazista no chão e balançava a cabeça, uma palavra estúpida surgiu em sua mente. Aurora fofa. Para lixo repugnante como este, nada os faz soar mais fofos do que bater alguns. Jovian perguntou. Tudo bem. Eu cuidarei disso imediatamente. Stillville reprimiu sua raiva, embora o tom arrogante dele a fizesse querer ranger os dentes. Jovian podia sentir sua resistência, mas não se importava. Se Stillville gostava dele ou o odiava não importava, contanto que ela não atrasasse seu plano. A eficiência da Vulgate realmente era impressionante. Depois que Jovian enviou Stillville para o trabalho, apenas algumas horas se passaram antes de ele conseguir exatamente o que queria, Compound-V que os adultos poderiam usar. Você estava certo, disse Stillville, segurando os documentos enquanto se posicionava à sua frente.
Qualquer vestígio de desafio havia desaparecido agora. A realidade provou que Jovian estava correto. Ele era como um profeta, como se já tivesse visto tudo de antemão. Por um momento, Stilwell realmente se perguntou se Jovian possuía algum tipo de precognição. E se ele tivesse, ela engoliu todas as emoções e tomou uma decisão. A partir de hoje, trabalharia de forma constante e obediente para Jovian, até que ele se tornasse presidente. Bom, disse Jovian, sorrindo. Olhe para o céu, seu presidente vai protegê-lo. Cada última coisa. Jovian falou apaixonadamente para as câmeras de TV, transformando-se em mais que um homem, em um símbolo. Sua taxa de aprovação disparou. As pessoas mudaram seus votos para ele em ondas. Em comparação com políticos que falavam incessantemente e nunca entregavam, eles confiavam em alguém que era um herói tanto na tela quanto na vida real. Mas mesmo quando Jovian parecia ganhar o apoio de todos e avançava muito à frente, seus oponentes não desistiram. Eles inundaram a internet com rumores destinados a envenenar a opinião pública. O mais prejudicial foi este. E se Jovian fosse outro Homelander sorrindo por fora, um monstro por dentro? Quando Homelander estourou, o Freeman pôde confrontá-lo. Mas se o Freeman algum dia estourar, o que poderia enfrentá-lo? A única coisa que poderia parar o Freeman seriam armas nucleares. E se o Freeman segurasse o gatilho nuclear, então nada na Terra poderia contê-lo. Portanto, ele nunca deve ser permitido vencer. Ashley disse, esfregando a testa enquanto olhava para o laptop. Por que você me pediu para escrever um artigo especificamente direcionado a você? Sim, o artigo que estava arrastando os números dele para baixo foi escrito por Ashley, publicado por Ashley e orquestrado inteiramente por Jovian. Porque mesmo que não fôssemos nós, alguém mais teria feito isso eventualmente, Jovian disse calmamente, batendo em seu ombro. Uma pessoa qualificada no poder tem que controlar tudo, inclusive suas próprias fraquezas. Você faz parte da minha equipe nos bastidores. Seu trabalho é encontrar minhas fraquezas, e então, com base nessas fraquezas, descobrir como quebrá-las. E agora, o que fazemos? Ashley exclamou, em pânico. Estamos no ponto mais baixo que já estivemos. Ela entendeu a lógica. Isso não significava que ela soubesse como se recuperar. Prepare uma coletiva de imprensa, Jovian disse, impassível. Se eu lhe pedi para escrever aquele artigo, isso significa que já tenho uma resposta. Certo. Ashley assentiu rapidamente. Enquanto Jovian não consegue nada. Senhor Freeman, outro repórter perguntou, a voz trêmula, o artigo diz que se um dia você enlouquecer como o Homelander, não teríamos como detê-lo exceto com armas nucleares. O que você acha disso? Ponto justo, disse Jovian. Quer testar? Seus olhos fervilharam em vermelho carmesim. Uma onda de caos varreu a multidão. Jovian riu suavemente. Estou brincando. Então suspirou, mudando para um tom mais sombrio. Ninguém pode garantir que nunca terá um dia em que perca o controle. Antes de Homelander revelar seu verdadeiro rosto, todos nós achávamos que ele era um homem bom. Mas quando ele finalmente mostrou o que realmente era, 100 pessoas boas morreram. Eu realmente não quero jamais ver um dia assim novamente. Ele cobriu parte do rosto, demonstrando tristeza. Nós sabemos, murmurou alguém da imprensa, olhos escuros de lembrança. Nós também não queremos ver isso. Ele havia perdido colegas e amigos naquele pesadelo. Se algo assim acontecer, os leitores encararam, atordoados. Seus cérebros curto-circuitaram. Imaginavam 100 maneiras pelas quais ele poderia responder, mas nenhuma delas incluía ele segurando uma injeção literal de tornar-se um super e praticamente dizendo: vamos lá, bebê, a próxima era pertence aos supers. Quando eu me tornar presidente dos Estados Unidos, farei com que o Congresso entregue um frasco de composto V a cada domicílio, a cada pessoa. Meus amigos, larguem as armas. Elas não podem mais proteger vocês. Esta é a era dos supers. A era do futuro. A era que pertence a vocês. Então me contem, o presidente do futuro ainda pode ser uma pessoa comum? Jovian apontou direto para a câmera, para todos que assistiam. O que diabos, podemos nos tornar supers? Eu poderia voar.
O líder antes o PES olhou a TV por 5 segundos, então anunciou sua renúncia. No instante, a organização antes o PES se dissolveu. No mesmo instante, foi criada uma organização pró-PES. Mesmas pessoas. Diferente. Olhando para o horário. Estou com pressa, então serei breve. Vai em frente, os candidatos disseram com sorrisos contidos. Cameraman. Jovian deu um pequeno aceno e um olhar. Entendi. Os olhos do cameraman dispararam como eletricidade. Instantaneamente, todas as câmeras na sala começaram a chiar e falhar, a filmagem se transformando em um pesado borrão em mosaico. Os candidatos encararam o equipamento crepitante, franzindo a testa. Uma sensação ruim surgiu em cada estômago. Meus caros candidatos, Jovian disse suavemente, sugiro que, quando o espetáculo começar, vocês anunciem sua desistência desta eleição. Este mandato e todos os mandatos posteriores será meu. Agora me diga. Quem concorda? Quem discorda? Seus olhos reacenderam carmesins, abrasadores, acompanhados de um sorriso cruel. Os candidatos sentiram a temperatura subir. Eles olharam aqueles olhos vermelhos flamejantes e souberam uma coisa com absoluta certeza. Se disserem não, mesmo que hesitem, morrerão nesta sala. Eu concordo. O primeiro inicialmente. Jovian estava forçando-os a escolher. Obrigado pela generosidade dos Freeman, disse o primeiro candidato, decisivo. Ele pegou o frasco e injetou no braço. Os demais, ainda hesitantes, seguiram rapidamente. Um a um, eles pegaram os frascos e fizeram o mesmo. Bem feito, disse Jovian com um pequeno aceno, as mãos atrás das costas. Treinar um cão significava isso. Após o chicote, oferecer o doce imediatamente. O caminho de Jovian à frente estava estável agora. E o experimento havia começado oficialmente. Capítulo 49. Um preço justo. Estou oficialmente desistindo da corrida. Eu também. Deus abençoe a América. Deus abençoe os Freeman. Superpoderes são o futuro da América. Superpoderes são o futuro da humanidade. Só os superpoderes podem nos conduzir ao amanhã. Assim que a transmissão começou, candidato após candidato anunciava em voz alta sua desistência, jogando alguma bajulação descarada enquanto estavam nisso, e pregando o evangelho de um futuro superpoderoso. Obrigado a todos pelo apoio. Obrigado. Mantive sua mentalidade usual. Como sempre, ele menosprezava todos e tratava as pessoas como se não importassem cócegas não, desculpe. Quero dizer, como sempre, ele era acessível e pé no chão. Claro, Sr. Freeman. Conforme você instruiu, nosso primeiro lote 10.000 doses de Compound gratuito já foi distribuído. Os resultados são excelentes. Muito melhores do que o projetado. De 10.000 voluntários, cerca de 60% despertaram superpoderes. Quanto aos 40% restantes, nós os chamamos de os que Deus deu às costas. Mas mesmo que Deus os tenha abandonado, o gentil e grande Sr. Freeman e a liderança da Vogt ainda planejam dar a eles mais uma chance de uma vida real. Tudo que eles precisam fazer é pagar 10.000 dólares, e podem comprar uma dose de Compound V de pureza superior, e ter uma chance de reescrever seu destino. Apenas 10.000 dólares, Sr. Freeman, preciso dizer. Você é um grande homem. Você é como um farol para todo. Desperdiçando seu potencial ao não fazer isso corretamente. Certo. Você pode ir. Mantenha tudo em movimento de acordo com o plano. Jovian mexeu a mão, dispensando Stuvel. Não havia mais nada para ele fazer aqui. Sim, Sr. Freeman. Depois de receber a instrução, Stuvel se virou e saiu, mostrando a Jovian apenas suas costas, enquanto deixava o escritório privado do presidente. Liquidação do sistema. Jovian apertou a ponte do nariz. O dia o havia exaurido, mas o resultado final valeu a pena. Liquidação do sistema em andamento. O mestre foi adicionado aos livros didáticos e se tornou parte da história, honrado pelo mundo como o progenitor dos superpoderes. Missão concluída. Avaliação. B. Este sistema realmente não sabe como se comportar. Que diabos um B deveria significar? Jovian suspirou.
Alguns sistemas eram simplesmente impossíveis de entender. Não sabia que ele odiava ser julgado e avaliado como se fosse um funcionário recebendo feedback de desempenho. A autoridade máxima aplicada é uma onda de tontura e dor de cabeça pulsante o atingiu. Então Jovian retornou com sucesso à sua casa no universo invencível. Ele esfregou as têmporas. Cada vez que ele viajava, sentia como se fosse jogado em uma máquina de lavar e despedaçado. Visão de calor adquirida. Super sentidos adquiridos. E o compound V adulto também foi adquirido, mas ainda não é perfeito. Os efeitos colaterais ainda são difíceis de controlar. Caso contrário, eu poderia ter considerado dar a DB. Sentado na sala, Jovian refletiu. Agora, os mundos que posso escolher são... Varanmer, Star Wars, ou MCU e One Punch Man. Varanmer e Star Wars são ambos de nível muito alto e dobram demais a realidade para onde estou agora. O MCU é bom para táticas de ataque e retirada, dar um tiro e desaparecer, mas com minha força atual ainda é arriscado. Jovian continuou analisando. Embora esta versão dele fosse forte, ele era do tipo cauteloso. Então, por enquanto, o único mundo que realmente se adequa a um maníaco. Corra! É um monstro. Droga, por que esse monstro é tão grande? Onde é que devemos correr numa situação dessas? Countless residents creamed, starring in horror terrifying giant tovering over the city. Mamãe. Meu filho. Continue em frente. Não há tempo para esperar. Não podemos parar. Em outro lugar, no meio da rua entre lamentos e passos apressados, a figura branca apareceu de repente do nada entre a multidão que fugia. O anfitrião chegou ao mundo de One Punch Man. Inicializando missão mundial. Missão mundial. Derrotar 10 monstros de nível dragão. Esqueça. Mestre, você cuide disso sozinho. Desde que você colete energia suficiente e alcance um certo nível de status neste mundo suficiente para que o sistema forme uma forte conexão com o mundo, o sistema pode obter autoridade parcial sobre as regras deste mundo. O bug de sistema idiota artificial que Jovian programou começou a explicar suas habilidades. Com licença, você sabe em que cidade estamos? Jovian perguntou ao homem de meia idade calvo que ele havia agarrado. O homem simplesmente gritou para Jovian. Jovian piscou diante do grito, confuso. No segundo seguinte, com um impacto pesado, Jovian, e tudo ao seu redor, foi pisado sob um pé gigantesco. Estou invencível agora. O gigante imponente rugiu triunfante. É isso. Com seus músculos e meu cérebro, somos imbatíveis. O cientista enlouquecido gritou de volta. No momento em que o gigante e o cientista se vanglouravam, uma força violenta irrompeu sob o pé do gigante, lançando-o direto ao céu. O gigante voou para cima, olhos arregalados. Você viu isso? Eu despertei o superpoder de voo. Ele disse atordoado, intoxicado por sua própria força. Idiota! Humanos não podem simplesmente voar. A droga que eu inventei para você não incluía nenhum poder de voo. O cientista enlouquecido se agarrou firmemente ao ombro do gigante e gritou. E como você não sabe onde pode colocar os pés e onde não pode, eu vou lhe ensinar. O rosto da figura branca estava furioso, e faíscas escaldantes surgiram dos seus olhos. Num instante, ele cortou as pernas do gigante. Um spray infinito de vermelho intenso jorrou dos troncos cortados, transformando-os em enormes gotas de sangue que martelaram o solo de City, criando incontáveis crateras semelhantes a poços. E ainda não havia terminado, as pernas do gigante desmoronaram. Num instante, foi como um terremoto de magnitude 8 ondas de choque aterrorizantes se propagando para fora e varrendo limpas múltiplas quadras da cidade. O gigante gritou de agonia.
Ele estava em dor excruciante, mas como estava suspenso no ar, não pode retaliar de forma alguma. Seu idiota gigante vá se divertir no espaço com cars. A figura branca claramente não tinha a intenção de matá-lo imediatamente. Ele colocou ambas as mãos no torso do gigante e o empurrou para cima com força brutal em direção ao céu infinito. O corpo do gigante ia ficar com raiva. Jovian baixou o olhar para Deceit, agora arrasada em um caos de ruínas e crateras, e a fúria em seu peito gradualmente esfriou. Eu fiz um trabalho muito bom. Ele olhou para a cidade agora basicamente reduzida à metade do que era depois que as pernas do gigante caíram e sorriu como um raio de sol. Sem dúvida, sob a ameaça de um gigante maligno, Jovian fez tudo o que pôde para proteger o povo desta cidade. Ele era um grande herói. Preciso de status neste mundo suficiente para que meu sistema idiota forme uma conexão forte com ele. Ou seja, quanto maior o status, melhor. Basicamente, ainda preciso me tornar o progenitor de todos. A lógica de Jovian era impecável. Simplificando, não havia missão que não pudesse ser resolvida por Jovian se tornar o progenitor. Se houvesse, ele simplesmente não a faria. E se realmente existisse uma missão que não pudesse ser resolvida por Jovian se tornar o progenitor, então definitivamente não era problema de Jovian. Era problema da missão. Então o campo de testes dos heróis, os membros da equipe conduziam as pessoas que queriam se tornar heróis às suas estações de avaliação. Assim que inúmeras pessoas que acreditavam ter o que era necessário para ser heróis começaram suas avaliações, com um estrondo ensurdecedor, o enorme estádio foi aberto de cima, seu teto despedaçado. Um homem em um traje branco flutuava calmamente no ar. Atrás dele, uma capa vermelha balançava suavemente na corrente de ar. Este é o local de testes da Associação dos Heróis, certo? Ele pairava acima, perguntando aos examinados atordoados abaixo. Com um grande estrondo no céu, Freeborn fez uma entrada deslumbrante,